uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018, quarta rodada. Terminou agora há pouco, há 5 minutos, o clássico Vasco da Gama e Fluminense. Tem que vir pedir aqui desculpas aos meus amigos que estavam aguardando a live, porém a nossa live sempre demora 30, 40 minutos e daqui a 20 minutos está começando o jogo do Flamengo, que eu também vou ver para poder fazer os comentários. Então por isso estou fazendo essa gravação aqui, fazendo análise desse jogo Vasco-Fluminense e já estou colocando no nosso canal no final do jogo do Flamengo. Se tiver tudo certo, eu entro ao vivo. Então vamos lá falar desse jogo Vasco-Fluminense. Terminou 0 a 0. Eu tinha falado aqui no pré-jogo que o mais provável é que desse empate. Mas o jogo, como foi, merecia ter sido empate com gols. Um clássico completamente diferente do clássico passado em Flamengo e Botafogo, que foi horroroso. Esse foi um clássico bom de se ver, disputado, onde dá para se fazer análise tática, onde teve surpresas e eu gostei muito. Então vamos lá. Bom, primeiramente a grande surpresa. O Zé Ricardo colocou o seu time espelhado ao time do Abel. Por que o Zé Ricardo fez isso? Bom, acredito que eu acabei enxergando a mesma coisa que o Zé Ricardo enxergou, que o esquema dele com os jogadores que ele tem na zaga, o esquema do Fluminense ia engolir o do Vasco. Ele ia ter sérios problemas e provavelmente o Fluminense ia encontrar mais facilidade se pegasse o Vasco no 4-4-2, porque o Zé Ricardo não teria como conter a subida dos alas do time do Fluminense. E ele, sabendo que a zaga dele não inspira muito confiança, nem por baixo nem por cima, o que foi que ele fez? Ele treinou o time no 3-5-2. Porque ele treinando no mesmo 3-5-2 do Abel, ele bate de frente o Pikachu, o Henrique, com o Gilberto e o Ayrton. Aí, o que ele faz? Esse esquema 3-5-2, quem são os melhores? Do Fluminense, os melhores são os dois alas, que sobem para ajudar o ataque. E nesse esquema, quem vai ser o melhor do Vasco? Será os dois alas. Só que, daqui a pouco eu vou fazer um espelhamento e eu vou falar que nesse espelhamento o Vasco leva uma certa vantagem individual. Mas o Zé Ricardo fez 3-5-2, surpreendeu o Abel, que o Abel não esperava. O que foi que aconteceu? No início do jogo, como o Fluminense já joga no 3-5-2 há muito tempo, já está mais familiarizado com aquilo. Os 10 primeiros minutos só deu o Fluminense. O Fluminense partiu para cima e você sentia que o time do Vasco estava meio agoniado ainda, os jogadores tentando se encaixar ainda ali naquele esquema, as peças tentando se encaixar, então tomou um sufoco. Porém, a partir do momento que o Vasco fez o primeiro ataque e o Pikachu quase que faz um gol nas costas do ala, eles começaram a perceber que o lado positivo de jogar no esquema 3-5-2 é a subida dos alas. Mas o lado negativo desse esquema é a bola nas costas em cima desses alas. E quando o Fluminense tomou uma bola nas costas em cima dos alas pelo Pikachu, que também era ala, o time do Fluminense deu uma recuada. Porque ele percebeu, galera, eles sabem o ponto forte desse esquema, que é a subida dos alas, mas eles também sabem o ponto fraco desse esquema. É que quando os alas sobem, fica um buraco ali. E quem tem que marcar, no caso, o Richard, tem que ficar correndo para um lado para o outro. E o Renato Chaves saindo para um lado, o Ibañez, que foi mal. O Abel está perdendo a paciência com o Ibañez. Ele foi mal. Tinha que sair por outro lado. Aí o jogo começou a ficar mais parelho. A partir dos 20 minutos, o jogo no primeiro tempo ficou mais parelho, com chances para ambos os lados. Porém, tanto o Fluminense quanto o Vasco deram mais chances para o adversário
nos erros com a bola no pé. Na saída de bola, erraram muito, passes errados, se precipitaram muito, e essa precipitação, esses passes errados, na maioria das suas vezes, por falta de qualidade, que proporcionava o ataque do time adversário, tanto para Vasco quanto para o Fluminense. Terminou o primeiro tempo 0-0, um jogo bem disputado, aonde foi parelho. O Fluminense levou um pouquinho mais de vantagem, mas um pouquinho só, porque o Fluminense conhece mais esse esquema, então ele estava mais familiarizado. O Ayrton, muito bem pelo lado esquerdo, o Gilberto não tanto assim. Porém, pelo lado do Ayrton, era a válvula de escape também do Vasco, com o Pikachu. Só que o Zé Ricardo surpreendeu mais ainda. E eu gostei e falei aqui, meus amigos, no pré-jogo, se eu sou o Zé Ricardo, eu tiro o Paulinho e o André Rios. Ele fez isso, eu não sabia, ele fez. Ele colocou o Rildo, que pra mim, se saiu bem, foi melhor do que o Paulinho, se saiu bem, deu sufoco, fez jogadas, e o Riasco, que é muito melhor do que o André Rios, além de ter mais velocidade, e criou diversas oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo. O Rildo perdeu um gol incrível, que se ele pula, ele fazia o gol. Foi pro segundo tempo, Fluminense partiu um pouquinho mais para cima, abriu um pouquinho de brecha, o Vasco também foi, porque o time começou a cansar, alguns jogadores começaram a cansar. Só que pelo lado do Fluminense, o Sornosa, que não apareceu no primeiro tempo, começou a aparecer mais no segundo tempo, e ele começou a comandar o time. No caso do Vasco, o Wagner estava sumido. Eu só não entendi, sinceramente não consigo entender, ele tirou o Evander, tirou o Paulinho, tirou o André Rios. Pô, mas ele mantém o Wellington. Pô, deixar o Evander no banco para manter o Wellington, na boa. Para mim esse foi o único erro do Zé Ricardo. Ele tira o Evander, legal. Pô, mas ele deixa o Wellington. Pô, deixar o esquema ali com o De Sábado, o Evander e o Wagner. Pô, ia ter uma série de bola muito melhor. O tanto que o Fluminense conseguia trabalhar mais a bola. E o Vasco rifava um pouco. Qual era do Vasco? Era pega, quando recuperava a bola, olhar para o Riasco. Que o Riasco ia fazer a barreira, Rildo, para os alas subirem. E isso funcionou algumas vezes. Mas esse esquema do Vasco com 3-5-2 tem que ser mais encaixado. Porém, gostei muito do que o Zé Ricardo fez. Ele surpreendeu positivamente. Gostei muito do que o Zé Ricardo fez. No segundo tempo, o time do Fluminense começou a ficar melhor, começou a imprensar o time do Vasco. Por quê? Tecnicamente, os dois zagueiros do Vasco, o Vasco entrou com 3 zagueiros. O Erley, que foi contratado, acho que esse é o Erley, o Paulão e o Riasco. O Paulão e o Eraso. Nesse esquema de 3 zagueiros, os 3 zagueiros do Fluminense levam um pouco mais de vantagem, porque tanto o Eraso quanto o Paulão têm uma dificuldade danada de sair no combate. Já o Renato Chaves e o Ibanez têm mais facilidade, o Gum fica mais plantado. Apesar de, na qualidade, eu ver os 3 muito parecidos, as 2 zagas são muito parecidas para mim, de regular para baixo, a do Fluminense leva um pouquinho vantagem, porque o Renato Chaves sabe sair um pouquinho mais, e o Ibanez. Do outro lado, o Erley, que entrou, também sabe sair um pouco mais. Mas tanto o Eraso quanto o Paulão tiveram um pouco de dificuldade. O Paulão, no final do segundo tempo, já começou a sair mais, começou a se entrosar. Então, é um pouquinho de questão de tempo e entrosamento. Mas o Vasco foi a primeira vez que jogou assim. No segundo tempo, quando o Fluminense melhorou, que o Sornosa começou a aparecer e começou a melhorar, o Abel fez algumas trocas ali, jogou o Jadson mais para um lado, o Sornosa mais por dentro, depois ele colocou o Sornosa mais para o lado, o Jadson mais por dentro, o Fluminense começou a melhorar. O que foi que o Zé Ricardo fez? Acabou com o esquema 3 zagueiros, botou 2 zagueiros e botou o Paulinho, aí abriu. Ele abriu. Ele já tinha colocado o Thiago Galhardo, porque o Wagner tinha cansado e também estava sumido, e abriu, colocou 2 jogadores abertos. Quando ele coloca 2 jogadores abertos, o Abel sente que vai ter problema, porque os alas dele, se subir, vai tomar bola nas costas, porque ele largou o Paulinho do lado e o Rildo do outro, depois ele botou até o André Rios aberto. O que foi que o Abel
fez, logo visualizou. Bom, ele com 2 jogadores abertos, eu vou ter que segurar meus alas, vou tomar sufoco. Foi o que o Abel fez? Colocou o esquema dele também com 2 zagueiros. E colocou jogadores na frente, para poder equilibrar. A partir daí o jogo teve erro de ambos os lados, teve bola na trave um pouquinho antes, teve bola na trave do Sornosa, Fluminense teve chance, Vasco teve chance, Fluminense teve um pouquinho mais de chance do que o Vasco, acho que 1 ou 2 chances um pouquinho mais do que o Vasco, mas o Vasco também teve chance de gol, teve chance clara de fazer o gol com o Rio, chance clara. O Sornosa também perdeu numa cabeçada que o goleiro do Vasco saiu bem, mas o jogo muito interessante. Zé Ricardo me surpreendeu, fez as substituições que eu falei que eu faria, mudou o esquema, complicou o Abel. Depois, quando ele mudou, o Abel também mudou. Um jogo de xadrez muito interessante taticamente. E para me terminar, torcida, gostei do resultado. O empate foi merecedor, porque o jogo foi muito parelho. De vez em quando um estava um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor, mas pela ousadia do Zé Ricardo eu gostei muito. E fazer um paralelo rápido no esquema igual, 3-5-2 os dois. Bom, os 3 zagueiros do Vasco, o Ellen, Paulão e Eraso. Renato Chaves, Gum e Banes. Na minha visão, por que o Zé Ricardo optou por um esquema parecido com o do Abel? Porque da mesma forma do Abel, ele não confia nos zagueiros dele. O time do Vasco toma bola, toma gol de cabeça todo jogo. Mesmo com 3 zagueiros, o Vasco não ganhou uma na cabeça do Fluminense. Isso é uma questão técnica, não é só de posicionamento, é técnica. E esses 3 zagueiros do Vasco e esses 3 zagueiros do Fluminense, para mim, são muito parelhos, regular para baixo. Da mesma forma que o Abel coloca 3 zagueiros, porque ele sabe que os zagueiros dele são limitados, o Zé Ricardo viu a mesma coisa, os meus zagueiros são limitados. Eu tenho que fazer uma proteção. O tanto que com 3 zagueiros, no 3-5-2, o time do Vasco ficou melhor postado do que no 4-4-2. Eu gostei da posição tática do Vasco no 3-5-2. Dá um pouco mais de segurança. Eu só não gosto do Wellington, que não acerta nada. Mas tá ali. Pelas alas, de um lado Pikachu e Henrique, do outro Ayrton, o Ayrton e o Gilberto. O Gilberto é muito bom no ataque, mas muito fraco na defesa. Ele deixa muito buraco. Muito parecido com o Pikachu, só que o Pikachu ainda é um pouquinho melhor na defesa do que o Gilberto. Desses 4 aí, o melhor para mim é o Ayrton do Fluminense. Mas vejo muito parecido os 2 alas. No meio de campo ali, o Richard do Fluminense e o De Sábado. Tecnicamente, o De Sábado tem mais categoria com a bola no pé, ele consegue dar um toque melhor, ele consegue sair jogando. E o Richard tem mais força física, então acaba compensando, mas com a bola no pé, o De Sábado é melhor. Os 2, o Wellington e Jadson. Bom, disparado, o Jadson é muito melhor do que o Wellington. Se fosse o Evander, não. O Evander é melhor do que o Jadson, mas com o Wellington que jogou, o Jadson é melhor. E na criação, Sornosa e Wagner. Sornosa, ele aparece mais pro jogo. O Wagner acaba sumindo um pouco. Então, naquela disputa do meio de campo, o Vasco só acaba ganhando com o De Sábado. Se tivesse o Evander, ficava parelho os 2 meio de campo. Mas sem o Evander com o Wellington, o Vasco ganha com o De Sábado, mas perde com o Wellington e perde com o Wagner. E o Fluminense perde com o Richard, que eu acho que o De Sábado um pouquinho melhor, mas ganha com o Jadson e com o Sornosa. E na frente, para mim, a diferença. Esse ataque do Vasco, Rildo e Riasco, para mim, é superior a Pedro e Marco Júnior. Principalmente, não dá nem para comparar o Pedro com o Riasco. Não dá nem para comparar. É uma diferença meteórica. O Riasco é infinitamente superior. O Riasco é craque? Não. Mas é infinitamente superior ao Pedro. O Pedro não faz absolutamente nada. E o Marco Júnior hoje não apareceu muito. Tentou, mas ele ficou meio encaixotado com a marcação do De Sábado e com o Wellington ali. E o Rildo, mais malandro, quer dizer, mais malandro não, foi na verdade o que o Abel pediu para o Rildo ficar nas costas de um dos alas. E ele ficou nas costas pelo lado esquerdo. Ou seja, quem estava subindo ali era o Gilberto.
Então ele ficou nas costas do Gilberto. Aí vira e mexe, ele caía nas costas do Ayrton, mas do Ayrton ele conseguia criar. E nas costas do Gilberto, o Rildo levava vantagem. Então, nesse esquema parelho, para mim o time do Vasco leva vantagem no ataque. O ataque é melhor do que o do Fluminense. No meio de campo, o Fluminense leva vantagem, porque no Vasco tem o Wellington. Se tivesse o Evander, o ataque do Vasco, o meio de campo do Vasco no Fluminense ficavam completamente iguais. As defesas, para mim, são muito parecidas. A do Fluminense leva um pouquinho de vantagem em relação à do Vasco, porque já está mais entrosada com esse esquema. E o Renato Chaves e o Ibanez são um pouquinho mais leves do que Eraso e o Paulão. E as alas são muito parecidas. Uma leve vantagem para o Ayrton, que para mim o Ayrton é o melhor dos quatro. Mas um jogo muito parelho, taticamente legal, tecnicamente, alguns jogadores mostraram que falta categoria mesmo. Por que eu falo isso? Galera, eu treinei um período da minha vida, eu fiz parte do Clube de Regatas do Flamengo, nas divisões de base. E lá tem um treinador, pode perguntar a qualquer antigo. Tinha um treinador chamado Seu Liminha. Seu Liminha, coroinha, adorava a molecada. O que o Seu Liminha fazia? Pode perguntar a qualquer um. Djalminha, Rogério, Marquinho, Marcelinho Carioca, pode perguntar a qualquer um. Ele pegava a bola e tacava em cima de você. Da maneira como você dominava a bola, ele sabia se você jogava a bola ou era pereba. Então, isso a gente acaba aprendendo. E dá para perceber só de olhar quando o cara domina a bola que ele não tem intimidade. É por isso que eu falo que alguns jogadores não têm intimidade com a bola. São tecnicamente fracos, porque eu vivi isso. Eu vivi isso dele tacar a bola e o cara não conseguia matar uma bola no peito, não conseguia. Ele falava, ele saía esforçado, mas tecnicamente é fraco. E alguns jogadores do Fluminense e do Vasco são tecnicamente bem limitados, bem limitados. É por isso que eu falo, eu não falo simplesmente de implicância. É porque eu vivi um pouquinho no campo e eu sei o que eu estou falando, porque ele fazia isso com um montão de jogador. Então, meus amigos tricolores do Vascaíno, 0-0, mas um bom jogo, gostei do Abel, gostei do Zé Ricardo, muito bom jogo. Terminando o jogo do Flamengo com Boa Vista, eu vou entrar ao vivo. Aí a gente bate um papo sobre o clássico também. Meus amigos, um grande abraço, até mais, fui, tchau!